Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula de Fundamentos da Catalogação, tá bom? Eu sou a professora mediadora Camila e estarei aqui com vocês nesta aula, tá bom? Tem então alguns recados. Então, pessoal, vocês estão lá com a atividade mapa, atividade de estudo 2 e 3 para vocês realizarem. O template da atividade mapa, ela está lá disponível no material da disciplina de vocês, assim como o vídeo explicativo também, tá bom? Lembrando, pessoal, fiquem ligados nas horas complementares, nas atividades extensionistas, para não deixar tudo para a última hora, tá bom? Acesse os comunicados, é importante que vocês acessem, porque é por lá que a gente traz todas as notícias do curso e da disciplina de vocês, tá bem? E outro recado bem importante é sobre agendamento de prova, pessoal, do dia 20/4 ao dia 1/5. Tá aberto o prazo para vocês agendarem a prova presencial no polo, tá? Então, para fazer esse agendamento, vocês vão acessar o estúdio de vocês, vão ir ao menu na avaliação digital e agendar lá no agendamento, vocês vão escolher o dia e a hora disponível para vocês realizarem, tá bom? A gente recomenda que vocês façam o agendamento, né, logo nos primeiros dias, para que possam escolher o melhor dia e horário para vocês estarem realizando. A realização da prova presencial no polo, ela vai ser do dia 27/4 a 2/5, conforme dia e horário que vocês forem agendar, tá bom? Então, eram esses os recados, uma boa aula. Agora, eu passo para o professor Marcelo, tá bom? Olá, turma. Espero que estejam todos bem. Sou o professor Marcelo Volto Teixeira. Então, na nossa quarta aula de Fundamentos da Catalogação, pessoal, é uma aula que, dado o feriado, está sendo gravada, mas preparei um material para conversar com vocês e que possamos, pelo menos aqui, ter um momento de visualização, tá? O foco dessa aula ainda o formato Mark 21, mas nós vamos aprofundar os estudos em torno. Na aula passada, nós pegamos uma abordagem mais geral dos metadados, espero que isso tenha ficado claro para vocês. Vimos outro tipo de metadado também muito utilizado pela biblioteconomia, o Dublin Core. E agora vamos aprofundar. Tivemos uma introdução, sim, ao Mark 21, mas a aula de hoje é realmente mostrar como é a catalogação em Mark. Para isso, turma, eu preparei uns slides aqui, deixa eu compartilhar ele com vocês. Perfeito. Então, chegamos à última aula da nossa disciplina, né, a de Fundamentos da Catalogação. E, pessoal, bem, a aula desta semana, tá, ela tem como os objetivos de aprendizagem identificar os registros em Mark 21, conhecer a estrutura do Mark 21, aplicar a catalogação com o Mark 21. Então, quero mostrar para vocês alguns exemplos, tá, de catalogação com o Mark 21 e diferenciar os tipos de registros em Mark 21. Tá? Esse é um ponto importante, tá? Conversamos sobre isso na aula passada. A ideia de termos bases relacionais dentro da base da biblioteca faz com que eu tenha uma base bibliográfica, é a base que tem os livros, os mapas, os dicionários, os CDs, os DVDs, os periódicos, os artigos, os e-books, né, falando dos recursos eletrônicos e por aí vai. Perfeito, isso está aqui. E nós temos uma base que controla os pontos de acesso aplicados nessa base bibliográfica, ou seja, pessoas que são autores ou assunto de um determinado recurso, entidades coletivas, eventos, os próprios assuntos tópicos, mas daí não é tanto tema da representação descritiva e muito mais tema de linguagem documentária, tá? Mas vejam que nós temos aí algumas autoridades, tipos de autoridades a serem controladas, é o termo mais utilizado, dentro da base de autoridades, tá? Na aula da semana passada, o que vimos? Vimos a importância de estruturar os dados, tá? Vimos, a partir do exemplo daquele endereço, né, que se eu não estruturo os dados, eu posso perder completamente o contexto dele com qualquer pequena variação. Os dados estruturados nos defendem disso. O que é estruturar dado? É atribuir o contexto àquele dado. Ah, vejam, quando eu tenho lá Saturnino de Brito e só pela posição no texto eu digo que aquilo é rua, é uma estrutura muito fraca. Diferente quando eu escrevo Rua, dois pontos, Saturnino de Brito, eu estruturei ela.
ela está estruturada, eu posso mudar, eu posso fazer o que eu quiser, mas essa rua vai acompanhar o Saturnino de Brito. Vimos também as vantagens dos metadados, que é documentar e organizar de forma estruturada os dados das organizações, com o objetivo de minimizar a duplicação de esforço e facilitar a manutenção. Vimos também na aula passada que um dos padrões de metadados amplamente utilizado pela biblioteconomia é o Dublin Core. É um padrão de metadados muito mais moderno do que o Mark 21, tá, pessoal? Basta pegar os históricos ali que você vai ver. O Dublin Core é da década de 90, do século passado, já é algo relativamente antigo. Mas o Mark 21 é da década de 60, né? Então, ele é muito antigo. O Mark 20, o Mark, né? Não o Mark 21. O Mark, né? O formato Mark, ele é realmente dos primórdios dos computadores. Tá? Vimos também os elementos do nível simples, né? Os 15 elementos que são trazidos pelo Dublin Core. Por mais que o Dublin Core ele te traga isso daqui, esses elementos em nível, mas ele permite que você amplie, por exemplo, contribuidor, né, o colaborador. Você pode criar especificidades dele, colaborador 2 pontos autor, colaborador 2 pontos organizador, colaborador 2 pontos editor, e por aí vai. Então ele permite, tá? Você tem aqui assunto, mas você pode ter assunto pessoa, assunto tópico, e por aí vai. Mostrei para vocês um exemplo de catalogação, né, dentro de um repositório institucional, que o que lidamos no dia a dia é planilhas. Vejam que nós temos aqui planilhas de descrição. Vocês não vão ficar, tá, pessoal? Não pensem que vão ficar programando ou descrevendo linguagem de programação. Isso não se faz necessário a partir do momento que você trabalha num formato planilha. Vimos também o formato Mark 21, vimos que são 5 formatos diferentes de Mark 21, sendo que os 2 mais utilizados pelas bibliotecas é o Mark bibliográfico, que eu falei agora há pouco, com o Mark de autoridades. E eles se relacionam. Aqui vem um bom exemplo, tá, pessoal? Olha, temos a obra aqui, tá? Uma análise de gênero no direito, né? E aqui está o autor, ó. Estão vendo? No 100. Esse autor, quem catalogou, não escreveu aqui o Vibui, né? O Ibui. Não escreveu o Ibui. Não. Aqui você abre uma caixa que busca este registro aqui lá na base de autoridades. Eu vou mostrar ainda na prática, tá? Mas na aula passada eu cheguei a dar um panorama, mas hoje nós vamos ver direitinho como isso funciona, tá? Sobre o formato Mark 21, pessoal, recapitulando, tá? Umas coisas que eu considero importante. O formato, tá? Mark 21, ele quer dizer Machine Readable Cataloging, né? O que quer dizer? Registro de catalogação, ou catalogação legível, melhor, catalogação legível por máquina. Essa era a ideia. Tá? Ele foi desenvolvido com o intuito de ser um formato padronizado para a criação, armazenamento e intercâmbio de registros bibliográficos legíveis pelo computador. A ideia da Library of Congress era poder vender os seus registros. Tá? Então, o princípio que norteou o seu desenvolvimento, a razão de origem do formato MARC, é ser uma estrutura padronizada e automatizada de descrição para compartilhamento de registros bibliográficos. O padrão de metadados MARC é datado da década de 60, falei isso para vocês, então ele é um modelo de metadados já bem antigo, foi desenvolvido pela Library of Congress, isso é essencial que vocês saibam, é mantido até hoje pela Library of Congress, com o objetivo de padronizar a descrição bibliográfica em meio eletrônico com o início da utilização de computadores. Então, pessoal, eu trago até aqui na imagem um exemplo de um registro, tá? Que está em grego. Vejam aqui. É um registro em grego, mas que eu posso até não compreender os elementos descritivos em si, mas eu consigo compreender o que são estes elementos. Isso é interessante. Eu sei, se vocês me perguntarem qual é o título desse livro, eu não vou saber. Talvez eu saiba aqui, né? Porque escreveram. Mas talvez eu não consiga identificar a indicação de responsabilidade. Mas eu sei que a responsabilidade pelo livro está aqui. Eu sei que o dado que tem aqui é a edição. Que aqui eu posso até não saber o que é, mas é
local de publicação, editora e data, que aqui é a extensão e aqui é a dimensão. Eu sei disso. Por quê? Porque o padrão de metadados, o campo e o subcampo de descrição, o campo é o 245, o subcampo é o A. 254, perdão, 245 subcampo A quer dizer título. Isso é bacana, né, pessoal? Então, vejam que nós começamos a conseguir criar certas conexões, tá? A partir do entendimento do formato MARC 21. Tá? E, sim, de alguma forma o MARC 21, principalmente o bibliográfico, vocês precisam conhecer os principais campos. É essencial na carreira profissional. De novo, mostrei até na aula passada, vou mostrar nesta. Tu não vai ficar colocando do zero esses campos, subcampos. Tu usa um formato planilha, mas tu tem que saber identificar, porque tu vai trabalhar com importação e exportação de registros. Talvez não todos vocês, mas alguns de vocês vão ser chamados a trabalhar com dados em lote, em grande quantidade de registros, para fazer transformação de dados. Isso é muito exigido hoje, tá? De quem trabalha com dados. Vocês precisam compreender o formato com que vocês trabalham. Isso é um grande ponto de partida para o mercado de trabalho. Tem um excelente livro, tá? Da professora da UFSCar, a Zaira Zafalon, tá? Que eu extraí o trecho da introdução, tá? O livro é muito bom, mas a introdução é de uma professora que foi da... A Eliane May, salvo engano, não foi UFSCar, não, tá? Eu tô com dúvida agora se é Unesp ou UFSCar. Não, minto, Eliane May é a Unirio, tá? Que é uma professora aposentada da Unirio e que fez a introdução do livro da professora Zara Zafalon, formato MARC 21 bibliográfico. Mas é interessante, tá, pessoal? Eu não vou fazer a leitura de toda a introdução, mas ela menciona aqui o histórico, tá? Eu recomendo que vocês leiam. Ela apresenta o histórico do formato MARC 21 da década de 60 e que, a princípio, é um simples formato para o uso da Library of Congress norte-americana. Espraiou-se internacionalmente, originando inúmeros outros. Sim, o MARC, o formato MARC, ele deu portas para que outros formatos de metadados de bibliotecas surgissem por diversos países. Interessante. Pô, Marcelo, mas tu só não me falou da Blencore e MARC, então tu tá querendo dizer que existem vários outros? Existem outros derivados do MARC, mas eles ainda são MARC. Então, por exemplo, tá, olha que interessante isso daqui, pessoal. Na França se usa Monocle, na Bélgica o MARC BR, na Espanha Ibermac, no México MARC México, na Índia o Nisat, em Israel Marquis, na Itália Anamark, no Japão Japanmark, na Suécia, Noruega e por aí vai. E no Brasil aparece o Calco. Só que o Calco, pessoal, foi uma iniciativa de metadado baseado em MARC, que seria um metadado brasileiro para as bibliotecas, mas que não vingou. Foi descontinuado, salvo engano, anos 80, 90, tá? Tá aqui muito mais para fins históricos. O Brasil utiliza o MARC 21, que é o MARC da Library of Congress. Tá? Este MARC aqui, nós utilizamos este daqui. Vou esperar ele carregar. Vou mostrar já aqui BNF, catalogue. Gastei todo o meu francês, tá, turma? Vamos pegar aqui o catálogo da Biblioteca Nacional da França e vou mostrar para vocês. Ó. Esse daqui é o MARC 21, é o MARC. Ó, estão vendo? MARC 21 é o MARC original, tá? Que vem da Library of Congress. Mas nem todos os países trabalham com isso. Nós temos, e vocês encontram isso no livro da disciplina, tá? Todo um histórico do Unimarc, que é o MARC universal, tá? Que foi exigido, que a IFLA cuidou durante muito tempo. Mas também temos o USMARC, não, o USMARC era o dos Estados Unidos. Unimarc mesmo. Ó. Biblioteca Nacional de Portugal, ó, porque a União Europeia exige padrões de metadados abertos, não proprietários, digamos assim. Então, nós temos o Unimarc, hoje cuidado pela IFLA. Vale a pena estudar o Unimarc? Não recomendo, pessoal. No Brasil ninguém usa. Por que eu estou abrindo ele? Para vocês verem a similaridade com o MARC 21. É isso, ó. 020A e S. Só muda o que representa. Por exemplo, o 245 é a área do título, tá? Vamos procurar aqui no Unimarc o 245.
Olha, demora a chegar aqui. Não tem. Ou tem? Não tem, ó. Não tem 245. Não tem. Pô, mas então onde que é o título? Muda o campo, salvo engano, 202? Não. Não, 200. 200. A. Título próprio. Vocês estão conseguindo entender que se eu venho no Mark da Library of Congress, procuro o título, é 245A. Coloco aqui, traduzo para vocês, tá, turma? Ó. Declaração de título, 245, e no A, título, 245A, título. Quando eu venho no Unimark, é 200A. É só o que muda. Sim, é isso, tá, pessoal? Porque eles são baseados em MARC. Pô, mas o que é ser baseado em MARC, então? É ter a mesma estrutura de dados. É estar modelado dentro da ISO 2709 de interoperabilidade. Vou avançar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. É essa estrutura aqui, ó. Não importa se é 245 ou 200. Ah, minha caneta aqui é horrível. Não importa. O importante é o registro é formado por uma tag, conjunto de indicadores, subcampos e daí os elementos descritivos. Vocês entenderam, turma? Essa é a estrutura do MARC. Qualquer variação dele segue, o MARC 21 segue essa lógica. O Unimark segue a mesma lógica. Tag, indicadores, ele só está numa planilha aqui, tá, pessoal, do PDF, mas e subcampos. Se eu pesquisar aqui no catálogo geral da Biblioteca Nacional da França, vamos ver se eu ainda sei pesquisar nisso, né? Resource Description and Access. Um livro, 2013, vamos pegar este. E vamos pedir para ver um formato, ó, Unimark. Estão vendo aqui o título, ó? Tá aqui o registro. Isso daqui não é Mark 21, é Unimark, é só isso, pessoal. Tá vendo que o 300A é nota de bibliografia? Se eu pegar este mesmo livro, o RDA, no catálogo da Library of Congress, vamos pegar aqui. Vou ver se eu consigo dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui do copia e cola aqui. Consigo. Primeiro eu tenho que aplicar um filtro, tá? Porque a Library of Congress utiliza um buscador, ele põe primeiro tudo que está online, ó, então fica muito poluído. Vamos ver aqui, formato. Livro. Não quero online. Aqui, ó, já apareceu. E é o RDA mesmo, é o mesmo. Agora eu vou pedir para visualizá-lo em Mark. E vou fazer isso daqui para vocês compararem. Vamos aceitar tudo. Olha isso, guris. Um registro do mesmo livro em Mark. Pegar aqui os elementos descritivos, ó. Estão vendo? Deixa eu tirar um pouco o zoom desse aqui para ficar melhor, ó. Olha que interessante, ó. Eu quero alinhar na mesma linha aqui, ó. 245. Aqui. 245, ó. Título. Aqui é 200. É que aqui é a versão alemã, né? Tá. Que é a americana. 264. Eles trazem 210. Eles trazem o 300, um volume, várias páginas. Eles trazem 215, um volume, tantas mil páginas, 29 centímetros. O resumo é no 300A. Para eles, o resumo é no 520, ó. Entenderam, pessoal? A diferença de padrões diferentes de MARC, ainda assim é MARC. Caso alguém venha morar na Europa, trabalhar como bibliotecário na Europa, sim, vai utilizar o Unimark, a Europa toda utiliza. América Latina, Estados Unidos, Canadá, utilizam o MARC 21.
Tá? O formato já direto da Library of Congress, que é o original. Tá, guris? É isso. Já é o original. Mas é importante, tá, que vocês entendam que trabalhamos então com 5 formatos. Falei para vocês os 2 principais. E que há uma estrutura, tá, dos registros bibliográficos em MARC 21. Primeira delas, tá, turma, que eu falei agora para vocês. É essa estrutura macro de que eu tenho tags. Deixa eu limpar isso aqui que foi uma sujeira. Tags, indicadores e subcampos. Essa é a estrutura macro, tá, de um registro MARC 21. Tags, subcampos. Tag e subcampo formam um elemento que tu vai descrever. Ah, não é somente a tag. A tag 245 é a área do título e indicação de responsabilidade. Ela é ampla. 245A é o título. 245B, subtítulo. 245C, indicação de responsabilidade. Pontos importantes. Cada campo do MARC 21 é associado a um número de 3 dígitos. São chamados de tag ou etiquetas numa tradução. Quando traduzem, botam etiquetas. Uma tag identifica o campo, ou seja, o tipo de dado que se segue. Um exemplo aqui, tá, guris? Opa! Se perdeu aqui. Um exemplo aqui, ó. Nós vamos ter as grandes áreas. E aí eu entro dentro aqui do MARC 21. Fechei o MARC 21 e fiquei com o francês. Vamos pegar o MARC 21 novamente. Ó. Quando eu entro no MARC bibliográfico ou qualquer MARC, vou escolher os campos. Vejam que são sempre 3 dígitos. Sempre. Não existe tag de 2 dígitos. Não existe. Outra coisa, não existe tag que tenha o número 9 em nenhuma das posições. São 3 posições, né? Estão vendo? 3 dígitos. Nunca tem o número 9. Veja. Nunca tem o número 9. Ah, não, mas vamos abrir aqui o 2. Esse daqui não tem o número 9. Não, mas calma aí, Marcelo. Deve ter aqui embaixo o 9. Não tem número 9. Marcelo, tem um 9 aqui. É o único caso em que eles indicam um 9 e mesmo assim dizem número de chamada local. Por que isso, pessoal? O MARC 21 ele pode ser customizado. O que é customizado? Eu posso criar campos. Pô, daqui a pouco para descrever, vamos pegar uma área aqui, tá? Estou descrevendo a descrição física. Mas eu senti falta de fazer a descrição da cor da capa. Estou chutando, tá, pessoal? Ele me permite criar, por aproximação do conjunto das tags, um campo novo. Então, poxa, a cor da capa, ele está muito mais próximo aqui do tipo de conteúdo, mídia e suporte, né? Ele caberia estar aqui, só que não está a cor da capa. Queria criar. O que eu faço? Eu vou no meu sistema, obviamente, e vou acrescentar um campo 339. Ele vai ser um campo local. O MARC permite que você crie campos locais. Não é uma prática tão recomendada, porque sempre que você cria campos locais, quando tu for fazer um intercâmbio de registros, esse campo é utilizado só por ti. Quando tu vai importar o registro de outra biblioteca, aquele campo 339 que eu criei é usado só por mim, não virá na outra biblioteca. E aí eu vou ter que me dar o trabalho de ir lá inserir. Então tem que ter esse cuidado, tá, pessoal? Mas saibam que é possível acrescentar campos locais com o MARC 21. Bom, as tags são divididas em 10 áreas de descrição. Entrada principal, título, descrição física, designação de série, notas, entradas adicionais, entrada adicional de série e uso indefinido localmente, o 9xx. Ainda tá faltando aqui, tá? Mas eu botei nesse slide, os campos de controle que são 00x, perdão, ou 0xx, melhor dizendo. 0xx. São os campos de controle. Não são campos tão descritivos, por mais que tenha o ISBN ali, porque é um identificador, tá? Mas ele também serve para que o sistema se organize. Muitas facetas, filtros, são criados no catálogo a partir
dos campos de controle, e não a partir dos elementos descritivos. Nós ainda vamos ter, olha que a estrutura aqui das cores. No azul mais claro, tá? Aqui e aqui, nós temos pontos de acesso. O que são os pontos de acesso? Aqueles campos que eu não vou descrever, não. Eu vou puxar da minha base relacional, a base de autoridades. Do 2xx ao 5xx são elementos descritivos. Tá? Aqui são todos elementos descritivos. Descreve conforme consta, lembram? Mas tem algumas regras. Então, um ponto importante que a professora Zaira traz no livro dela, tá? E que eu copio aqui para vocês, é no registro MARC 21, 10% das tags são usadas com frequência, enquanto que 90% das tags são usadas raramente. Por isso que eu digo, vocês precisam memorizar os campos do MARC 21? Sim, mas são esses 10%. É um conjunto ali de 10, 15 campos, não vai mais do que isso. E assim, vocês vão memorizar de tanto usar. Por exemplo, aqui, essas tags são as principais tags. 020 ESBN, 022 ESSN, 080 CDU, 082 CDD, 100 para a entrada principal para o nome de pessoa, 245 para título e indicação de responsabilidade, 250 para edição, 260 para as informações de imprenta, dados da publicação, descrição física no 300, 490 é a série, e as notas. Aí as notas tem muitas notas, mas as mais usadas, nota geral e nota de resumo. 650 assunto tópico. O que é assunto tópico? Biblioteconomia, algo tópico, administração. Brasil é um assunto tópico? Não, Brasil é um assunto geográfico. E o campo 700 com a entrada secundária para o nome de pessoa. Por exemplo, um livro tem 2 autores ou tem 3 autores. Uma pessoa é a tradutora do livro. Você pode fazer o ponto de acesso secundário para ela também. Tranquilo quanto a isso, pessoal. Isso é bem importante que vocês entendam, tá? Dessa forma, nós temos as tags que vão se indicar cada elemento, né, ou cada área, grande área que nós temos a descrição. Temos os indicadores. Cada tag possui 2 indicadores. 2 indicadores. Então, no caso do 245, eu sei os indicadores a partir do site da Library of Congress. Eu venho aqui em 245. Vou procurar aqui. Ah, mas Marcelo, em inglês tenho dificuldade. Traduzir. E aqui estão. Ó, nenhuma entrada adicionada, uma entrada adicionada. No caso do 245, o que ele quer dizer? Tem uma entrada principal adicionada? Se o registro tiver um campo 100, 110, tem. Se não, é 0. Tá? Então, estão pegando, gurias, que tem essa questão dos indicadores. Pô, mas Marcelo, na página da Library of Congress fica confuso. A tradução não é boa. PUC-Rio, pessoal. PUC-Rio tem o MARC bibliográfico traduzido. Só não é completo. É o que eu falei na aula passada. Tem que ter um uso crítico, tá? Então eu posso vir aqui 245 e ele me indica os valores, ó. Perfeito, pessoal? Voltando aqui. Então os indicadores, eles possuem a função de estabelecer determinadas regras no uso da tag, tá? E que isso pode aparecer lá no catálogo online, os softwares utilizam isso. E alguns indicadores, e os 2 indicadores são distintos entre si, eles não precisam estar relacionados, um não depende do outro, tá? Pode também acontecer de tags que não possuem indicadores, não tem, não se usa nada. Aí se traz o símbolo da cerquilha no MARC. Tá? Vejam aqui no MARC original, ó, no 245 temos 0 e 1. Segundo indicador, tu pode usar o 0 ou de 1 a 9 para dizer o que vai ser ignorado. Mas se eu vier aqui, por exemplo, no 300 e vou procurar os indicadores, ó, indefinido e indefinido. Usa uma cerquilha, se tu quiser. Mas eu não tenho nenhum indicador para cá. Já é diferente. Se eu pegar, por exemplo, o campo 336 também não tem. Acho que o meio físico também não. Ah, não. Eu tenho um outro melhor aqui para mostrar para vocês. É diferente se eu vier aqui na tag 264. Olha a quantidade, ó.
O segundo indicador quer dizer que o 264 é sobre produção, publicação, distribuição, fabricação ou data de direitos autorais. O segundo indicador do 264 tem toda essa função de estabelecer exatamente, tá, esse local que tu tá botando aqui é de produção, um filme é produzido, um filme não é publicado, né, pessoal? E por aí vai. Então é bem interessante. Temos ainda os subcampos. Os subcampos servem para granularidade. O nome é isto, tá? Se vocês nunca ouviram falar, se você que está assistindo nunca ouviu falar granularidade, pesquisa. O padrão de metadados Mark 21, ele é granular. A granularidade dele é relativamente boa, profunda. Que é o quê? Ele possui subcampos para cada tipo de elemento. Isso é muito bom, porque não gera duplicidade, não gera polissemia, sabe? Você tem aí o mesmo significado para tudo. Então é um ponto bem interessante no uso, tá? Os subcampos. O 245, como falei antes para vocês, a tag, ela é o quê? Indicação de título e responsabilidade, esse é o nome dela. Só que quando eu pego 245A, eu estou falando só do título. Se eu pegar 245B, ele nunca virá sozinho, mas ele é o subtítulo. E o 245C é a indicação de responsabilidade. Isso me permite gerar filtros, facetas. Quem tem o mínimo de conhecimento de planilha de Excel que está me ouvindo aí já deve estar, pô, é verdade. Se eu pegar esse registro em uma planilha, eu consigo separar tudo. E é bem essa a ideia. Então aqui a visualização de um registro em Mark 21, tá, pessoal? Os campos de controle variável, depois os campos de dados variáveis, né? Então a ideia é de ter campos e subcampos. A etiqueta, indicadores e subcampo e os códigos do subcampo. Um ponto importante, tá, pessoal? Vocês viram que os exemplos que eu mostrei até agora utilizavam o cifrão, porque vem do Pérgamo, enquanto a Library of Congress não utiliza esse cifrão, ela usa barra. E que não tem problema, isso aqui é apenas para que o computador entenda, olha, tem uma barra para que virá um novo subcampo. Estão vendo? Já não faz mais parte do mesmo conjunto de dados que foi descrito aqui. É a mesma coisa que o Pérgamo, só que o Pérgamo usa o cifrão. Ó, então 245A. E daí quando vai terminar é o subcampo C. Para indicar, olha, que está vindo agora, o texto que vier é sobre indicação de responsabilidade. Então, um ponto aqui de tags subcampos repetitíveis ou não repetitíveis, isso é importante. Algumas tags não são repetitíveis. Por exemplo, entrada principal para autor. Pô, para autoria de pessoa. Um livro, autoria principal, pessoal, só existe um. Só um autor é o autor principal. Não tem como ter dois autores principais. Tu tem dois autores, perfeito. Mas pelas regras de catalogação, o primeiro citado se torna o autor principal e o segundo citado se torna um autor, uma entrada secundária. E perfeito, é do jogo, tá? Já trabalhei em biblioteca quando nós catalogávamos a ficha na fonte. Depois voltava lá, os autores entravam em contato com a editora. Pô, mas por que o meu nome não ficou no cabeçalho, na entrada? A gente, olha, vocês escreveram em ordem alfabética, eu botei o primeiro autor. Ah, eu já vivi isso, tá? Trocaram a folha de rosto do livro. Mudaram, depois de impresso, mudaram para mudar a ordem dos nomes, para que aquele primeiro nome recebesse as entradas principais nas bibliotecas. É impressionante, né? Mas sim, tá? Entendam então que algumas tags são repetitíveis ou não, e nós também temos campos repetitíveis ou não, subcampos, perdão, que são repetitíveis ou não. Tem que estar sempre atento quanto a isso, tá, pessoal? Dúvidas? Tá? Caso tenham, podem deixar com os tutores, tá? Bom, agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a outra base, os pontos de acesso e o controle de autoridades, então. Já que eu falei, temos a base relacional, né? Base bibliográfica e de autoridades. Vou mostrar um pouco para vocês a base de autoridades. Não quero assustá-los, tá, guris? Mas vejam que vai mudar os campos. Tá? Isso daqui, tá, são as tags para bibliográfico. Perfeito, bibliográfico tá ok. Quando eu vou para as autoridades, ó, mudou aqui, ó. Eu só tenho isso daqui de tags. Óbvio, tá no macro. Sendo que eu vou ter os nomes principais aqui, tá, para serem usados no bibliográfico. Então, ó, eu pego uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, tá? Machado de Assis. Tá, vamos lá. Machado de Assis é o que, pessoal? O que ele é?
Ah, não é difícil de responder, né? Ele é uma pessoa física. Perfeito. Ele sendo uma pessoa física, ele está relacionado com o livro Quincas Borba, aqui na folha de rosto, na capa, como o quê? Como autor. Perfeito. Ele é o autor, Marcelo. Agora, nesse segundo livro aqui, olha o título do livro, Machado de Assis, uma biografia. Qual é a relação do Machado de Assis com essa obra? Lembro que uma vez eu perguntei isso e uma aluna foi categórica. Título. Ele é o título. Machado de Assis é o título. Me quebrou. Fiquei... ele é o título, mas não é essa a ideia. O Machado de Assis aqui, pessoal, a pessoa Machado de Assis, ele é o assunto da obra. Ele é o assunto. Enquanto neste livro aqui, tá? Oliver Twist, do Charles Dickens, né? Ou Charles Dickens, do Oliver Twist. Tá? Mas vejam que neste livro a tradução foi feita pelo Machado de Assis. Qual é a relação do Machado de Assis com esse livro? Tradutor. Então, logo, pessoal, eu tenho 3 livros aqui que possuem Machado, estão associados, relacionados, é o termo correto, que estão relacionados com Machado de Assis, mas de formas diferentes. O primeiro, ele é o autor do livro, o autor principal, ele é o único autor, então ele vai no campo 100 do marco bibliográfico. Aqui ele é o assunto enquanto pessoa do marco bibliográfico, então é o campo 600. E aqui ele é o tradutor do livro, ele é uma entrada secundária 700. Entenderam, pessoal? Certo quanto a isso? Vamos ver um exemplo prático aqui então de catalogação? Vamos pegar aqui um pouquinho. Aqui, deixa eu ver se vai estar acessando. Aqui. Não, vou ter que pegar por aqui. Perdão, pessoal. Aqui e aqui. Ótimo, vai abrir. Então vou mostrar para vocês dentro do software Corra, tá? Que eu tenho acesso a um perfil de treinamento. Não foi? Então vamos mudar. Não quer ir? Não vai. Então vamos mudar a base. Vamos pegar aqui outra que daí já vai acessar também. Então aqui, software Corra. Falei na aula passada, tá, pessoal? Mostrei o Pérgamo para vocês também e batendo na tecla, né, de que cada software é um software. Vocês não precisam estudar o software em si nesse momento. O software você aprende quando é contratado pela empresa, pela biblioteca, e vai trabalhar com Pérgamo, vai trabalhar com Corra, com Aleph, com Sofia, enfim. Não é incomum vermos nas vagas de emprego da nossa área já a exigência de conhecimento de Pérgamo, conhecimento de Sofia, é bem comum, tá? E aí, a minha dica para vocês que estão em formação é façam cursos de extensão, procurem cursos que ensinem esses softwares, façam estágios, tá? Dentro do possível, porque aí vocês conseguem pegar um pouco dessa prática também. Mas bem, no software Corra, eu tenho os módulos de catalogação, que eu sempre disse que isso daqui deveria se chamar o módulo bibliográfico. Eu tenho muito a ideia de que, aqui, isso daqui, aqui, deixa eu editar aqui. Cataloging, general, aqui. Isso daqui tinha que se chamar assim, ó. Seria muito mais fácil. Bibliográfico. Opa.
Bibliográfico. Ficaria infinitamente mais fácil de entender. Autoridades e bibliográfico, mas eles chamam de catalogação, tá? Mas eu fiz uma alteração aqui de gambiarra mesmo, tá? Por que isso daqui, tá, pessoal? Eu clico e ele vai abrir um módulo catalogação. Eu volto, agora ele já ajustou, né, para catalogação. Mas aqui é um módulo bibliográfico, então eu venho aqui e vou criar um novo registro. Então, novo registro e vou catalogar. Vamos pegar um livro real para catalogar? Eu deixei aqui já separado, deixa eu pegar aqui para vocês. Então aqui, pessoal, deixa eu colocar na tela o livro, né? Deixa eu ajustar a altura dele aqui para que ele apareça todo e vou adicioná-lo aqui para aparecer para nós aqui. Este daqui, tá? Eu sei que ele está ocupando muito da nossa tela aqui, mas ele vai deixar de ocupar tanto, tá? Deixa eu colocar esse livro aqui para que a gente possa visualizando ele. Agora ficou uma altura relativamente boa, mas aqui fica melhor, né? Bom que dá para cortar bastante dele aqui, ó. Tá? Ele vai ficar ocupando essa tela aqui. Então esse é o livro, tá? Manual de fontes de informação. Se bem que poderia até colocá-lo para... mas ele vai ficar aqui mesmo, não tem problema. Então, Manual de Fontes de Informação, do professor Murilo Bastos Cunhas, é um livro... Bastos da Cunha, perdão, um livro, a segunda edição do livro, né? Vamos fazer uma leitura técnica dele aqui para identificar algumas coisas, os atributos, né? Então, Manual de Fontes de Informação, segunda edição, revista e aumentado. Ó, isso não estava. Temos um prefaciador aqui, ó. Vou dar um zoom. Prefácio de Paulo da Terra Caldeira. A editora Breque de Lemos. Ó, a data de copyright 2020. Ó, tem Creative Commons. Ele é liberado, gratuito. A ficha catalográfica que de alguma forma foi alinhado à direita. E aqui a editora. E as informações aqui. Vamos ter a paginação dele. Dá para pegar a paginação inteira. Bacana. Vamos lá então. Vamos catalogar, pessoal? Vamos pela folha de rosto. Sempre pela folha de rosto. É o que perdura. Aqui, ó. Deixa eu ajustar a altura. Tá, então, vamos lá. Então, campos de controle, dependendo de cada software, vai de um jeito. O Corra preenche de forma automática, tá? Boa parte deles. O 008, que ele é o mais complicado, tá? É um campo de controle. Isso aqui não é bem catalogação, tá, pessoal? Então eu posso pôr aqui data, 2020, que é o ano. O idioma não é inglês, o livro está em português. Ele é um material de biografia? Não. Ele é uma não ficção? É, perfeito. E aqui eu posso preencher. Não é publicação de evento, nada, ótimo, já foi o 08 aqui, o 008. 010, número de controle da Library of Congress, ou seja, são metadados que eu não preciso usar, nem tudo que está no MARC eu vou. Mas eu tenho aqui ISBN. Se livro tem ISBN? Tem ISBN. Tá aqui, até tá na ficha, ó. Eu copio. Vocês estão vendo como foi simples identificar? O livro tem ISBN e aqui, ó, ISBN-A, ISBN. Simples assim. Tá? Deixa eu dar um zoom maior no e-book, tá? Para caso fique muito pequeno para vocês e chegar aqui pro lado, assim, né? Então, perfeito. ISBN foi. Vamos descer mais. Tem mais algum campo? Não, esse é obrigatório, que é a biblioteca. A classificação... Ok, biblioteconomia. Aí, eu venho para os... Vejam, eu continuo nos elementos descritivos. Eu vou pular o 1xx, porque isso aqui é ponto de acesso. Eu deixo para o final. 245, título. Beleza. Vamos lá pegar o título. Manual de fontes de informação. Manual de fontes de informação. Pessoal, vocês não estão nesse momento estudando o código de catalogação, a CR2. Mas eu já dou de antemão umas dúvidas que eu tinha. Tu pega um livro como esse, aparenta que tá tudo em caixa alta. Não é? A gente fica confuso. Não, mas
melhor, parece que o M tá maiúsculo, o F e o I, é ou não é? Ah, então beleza, vou descrever assim, manual de fontes de informação. Muitos tendem a fazer isso, tá? Deixa eu dar um zoom aqui também para melhorar a visualização. Muitos tendem a fazer isso e tá errado. O código de catalogação já vai te dizer o como descrever e ele diz título é só a primeira letra do título em maiúscula. O restante é minúscula, com as exceções de nomes próprios ou gramática. O que é gramática? Estações do ano em inglês ou meses em inglês obrigatoriamente vai com a inicial maiúscula, porque é uma gramática da língua inglesa. É regra deles, tá? Mas no Brasil já não. Verão não precisa, primavera, janeiro, fevereiro não precisa. E nesse caso, no caso desse título, tá mais do que gritante. Manual de fontes de informação é só manual. Ah, subtítulo, claramente não é isso daqui, tá, turma? Não cometam um erro desses. Segunda edição, revista e aumentada, é a edição. Então, cadê o subtítulo? Não tem. Simples assim. Não tem. Tá? Indicação de responsabilidade tem? Tem. Murilo Bastos da Cunha. Tá? Ponto e vírgula, porque muda a função, mas será a indicação da segunda responsabilidade, tá? Ou indicação da segunda? Segunda indicação de responsabilidade, que vai ser prefácio de Paulo da Terra Caldeira. Legal. Ah, eu tapei aqui, né? Ficou... Deixa eu tirar esse daqui um pouco para baixo aqui. Ótimo. Vou descendo. Forma variante do título não tem? Opa, edição tem. Vamos lá. Segunda edição, revista aumentada. Venho aqui e vou escrever segunda edição. Pelo ACR2, um código mais antigo, não. O correto seria botar 2.ed.rev e alm. É isso. Porque o ACR2 manda abreviar tudo. Ele era projetado para as fichas catalográficas, tá? Catalogando no computador, se a tua biblioteca estabelecer essa regra, e o RDA, que é o novo código de catalogação, ele vem te dizer, não, descreve conforme consta. Segunda edição, revista e aumentada. E tá correto. E me agrada bastante, tá? Local de publicação, editora e data. Temos. Editora temos, Brick de Lemos. Local de publicação temos. Onde fica? Temos. Aqui, ó, Brasília. E o ano? 2020. Então, galera. Brasília. Briquete de Lemos. 2020. Feito. Tem algo mais aqui? Não. Então, vamos lá para o 300 aqui. 300. Descrição física. Extensão. Estou catalogando esse livro como um livro físico, tá, guris? Então, quantas páginas ele tem? 219 páginas. Não se conta a página em branco lá. 219. Mas eu sei, porque eu vi que ele tem uma paginação em romanos, né? Vamos ver quantas páginas em romanos? 16. Então, vai ser 16 páginas em romanos, mais 195, era isso? Perdi a conta. Não, acho que era mais até. 219. Mais 219 P ponto. Esse livro possui ilustrações? Eu imagino que não, né? É um glossário. Então, não. Ok, é um manual de fontes, é um manual. Então, não possui ilustrações, não preenche nada. E a altura, eu vou dizer que ele tem 23 centímetros de altura. Não precisa pôr a dimensão, tá? Só coloca em caso de livros que são retangulares, tá? Em que a largura é maior do que a altura. Outras informações aqui, não. Esse livro tem série? Não. Alguma nota que precisa acrescentar? Vocês veem aqui algo, guris? Não, né? Nada, descrevemos tudo para pensar. Sumário? Não. Agora, os elementos, posso deduzir, então, que os meus elementos descritivos estão preenchidos. É isso, já cataloguei os elementos descritivos.
O que eu preciso fazer agora? Estabelecer os pontos de acesso. Quem são pontos de acesso nesse livro? Quem são? Vamos descer mais aqui. Aqui. Quem são os pontos de acesso? O professor Murilo Bastos e também o professor Paulo da Terra. Só que, quem é a entrada principal e quem é a entrada secundária? Bom, o autor principal é a entrada principal. O prefaciador será a entrada secundária. Venho aqui na entrada principal para a pessoa e vou procurar na minha base de autoridades o professor Murilo. Eu acho que não vai ter. Então venho aqui, Cunha, vírgula, Murilo. Vamos ver. Olha, tem. Já está pronto. Então, basta buscá-lo. E está aqui. Esse Cunha em caixa alta está errado. A gente vai ter que editar a autoridade. Regra de catalogação não permite. Então, ó, viram que mudou a base? Eu estou agora na minha base bibliográfica de autoridades. Alterei. Vou fechar aqui. E vamos pesquisar de novo. Cunha, Murilo. Ó, agora ele vai vir certinho. Cunha, vírgula, Murilo Bastos dá. Por que está pelo sobrenome? É a ordem invertida, o código de catalogação direciona isso. Puxo, relacionei ele, veio lá da minha base de autoridades. Agora vamos fazer a entrada secundária para o prefaciador. Tá? Então, qual é o nome dele? O Paulo da Terra Caldeira. Vem aqui, vamos pesquisar o Caldeira Paulo. Já dá para ver que não tem na minha base. Não tem. Se não tem, o software Corra me dá duas permissões aqui, tá? É do software isso. Eu posso vir aqui, ó, criar nova autoridade já aqui dentro. Legal, né? Ou venho aqui, autoridades. Eu vou cair na mesma, tá? Nova autoridade ou aqui, por aqui nova autoridade. Vou ir por aqui pelo caminho mais simples, tá? Venho nova autoridade e ele pergunta, que tipo? Ah, uma pessoa. Clico. E tá aqui, os mesmos campos de controle, não é exatamente idêntico, tá? Mas são campos de controle, obrigatório. E aqui, ó, o sem não é entrada. Aqui é para dizer qual o nome preferido dessa pessoa. Então eu venho aqui, Caldeira, vírgula, Paulo da Terra. Ah, tá pronto? Não. Se esse livro é do Brasil, provavelmente o Paulo é brasileiro, sempre entrem na Biblioteca Nacional da respectiva nacionalidade do autor. Se ele é brasileiro, entra na Biblioteca Nacional do Brasil, venham em autoridades e pesquisem ele. Para quê? Para ver se não tem remissivas, outras formas como ele pode ser conhecido. Ó, a BN tem a autoridade dele, mas não tem nenhuma remissiva. Ó, bota em marque, ó. Ah, tem sim. Ah, mas é a forma em espanhol? Não. Ó, ele escreveu um livro Imigrantes Italianos, que para nós não importa. Eu não... Tá, dá para copiar. Vamos copiar essa remissiva que a BN fez. Então eu venho aqui, 400, e coloco o nome de uma outra forma. Legal, né, pessoal? Salvo. Criei a autoridade. Venho aqui e eu posso agora buscá-lo. Caldeira. E tá ele aqui, ó, Paulo da Terra. Puxo ele. Já apareceu, ó. Escolho. Tcharam. Vinculei. Bacana, né, pessoal? Tá aqui, é isso. Tem mais pontos de acesso que fogem até do escopo da nossa disciplina? Tem os assuntos. Sobre o que trata esse livro? Ah, biblioteconomia. Venho aqui em 650A. Provavelmente já tem esse assunto controlado, tá? Biblioteconomia. Buscar. Tá aqui, ó. O assunto biblioteconomia veio da base de autoridades também. Guris, esse livro tá catalogado. Pronto. Bacana, né? Viram? Ó. Com todos os dados.
não tem segredo, né? Não é nada tão complicado, tá, pessoal? Então viram que a importância de conhecer os metadados, né? Isso é bem importante. Deixa eu tirar o livro aqui para a gente poder continuar a nossa conversa. Voltando, tá, pessoal, aqui para os slides, então, depois de ter mostrado o exemplo prático, ressaltar para vocês de que o marco bibliográfico e o marco autoridades têm a mesma estrutura, mas eles seguem lógicas de funcionamento diferentes. Tá? Então eu uso o marco autoridades para cadastrar pessoas. Eu uso o marco bibliográfico para catalogar os meus recursos bibliográficos e vinculo autoridades criadas dentro do marco bibliográfico. Dúvidas, pessoal? Algum comentário? Bom, dessa forma eu encerro, tá, pessoal? Uma aula que acaba ficando um pouquinho mais curta porque não temos muito da dinâmica, né, das conversas, tá? Mas espero ter conseguido mostrar para vocês com um exemplo da catalogação prática, tá? De como que o mercado de trabalho vai exigir de vocês a catalogação, tá? Desejo a todos bons estudos. Seguimos em contato em outras disciplinas e desejo a todos um ótimo semestre. Tchau, tchau. Um abraço. Olá, turma. Espero que estejam todos bem. Sou o professor Marcelo. E, turma, este vídeo é um conteúdo complementar à aula 4, tá? Já que é uma aula gravada, decidi também deixar para vocês uma atividade complementar. Fiquem tranquilos que eu considero que é uma atividade bem prazerosa, ela não é uma atividade avaliativa, mas é uma atividade que pode complementar os estudos de vocês numa semana em que não vamos interagir, né? Não tenhamos um contato ali para que vocês possam sanar dúvidas, às vezes de algum contexto, alguma realidade de vocês. Então eu estou propondo uma atividade que aproxima vocês à prática profissional bibliotecária e da catalogação propriamente dita. O que eu estou propondo, tá, pessoal? Deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu estou propondo a vocês aqui a instalação de um software gerenciador de bibliotecas no computador de vocês. Tem que ser um computador, tá, pessoal? Não dá para ser tablet, celular. Necessita ser um computador com Windows, preferencialmente. Mas se alguém não utiliza o Windows, utiliza Linux, vai saber mexer. Com certeza usuários de Linux já sabem lidar bem com Linux. Mas, enfim, tem que ser um sistema operacional para computadores, não dispositivos móveis, tá? Não dá para fazer em tablet e em celular. A instalação do BibliLivre é um software gratuito, leve, fiquem muito tranquilos. E eu quero que vocês acessem o módulo catalogação do software e vejam como é a catalogação na prática. Muito do que eu mostrei na aula 13.4, eu quero que vocês cataloguem um livro por conta própria. Tá? Que vocês tenham a possibilidade também de ter essa prática profissional. Mas bem, o BibliLivre é um software então gratuito, como eu falei para vocês. Nós temos aqui o site dele, informações sobre o BibliLivre. Ele é gerido, digamos assim, pela Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional, né? Hoje ele está vinculado, né, ao Ministério da Justiça e pela Secretaria de Estado da Justiça. Então aqui tem algumas missões dele, a equipe que hoje trabalha, né, no BibliLivre, toda uma boa parte do Rio de Janeiro, mas vemos aqui do Brasil todo, né? É muito bacana, tá? Então vê que há iniciativas de vários profissionais aqui em torno do BibliLivre. O principal, tá, pessoal, é que vocês venham aqui em baixar. No baixar, nós temos aqui as versões do BibliLivre. Pode baixar a última versão, pode clicar aqui na 5, mas se você quiser já adiantar, ao invés de clicar no 5, aqui, instalador do BibliLivre 5.0.5, use se você ainda não possui o BibliLivre 5. Não possuo, então vou instalá-lo. A partir daqui, pessoal, o importante de ter esse vídeo é para que vocês não venham aqui, instalar os atualizadores. Tá? Utilize este daqui, instalador do BibliLivre, não este primeiro. Este daqui é uma atualização, tem que ser este. Clico em baixar e ele vai oferecer a instalação. Vejam, pessoal, ele não é tão pesado, tem 264 megas, tá? Então, uma instalação relativamente
para rápida e fácil, tá? Bem, turma, então com o download feito, começamos a fazer a instalação. Deixa eu puxar para que vocês visualizem a atividade. Ó, então, fazemos a instalação do BibLivre. Ó, ele vai pedir para instalar aqui, tá, algumas questões para que ele monte o banco de dados dele. Aceitem, tá, todas as opções, mantenham elas selecionadas. E a partir daqui ele vai fazer a instalação. Uma instalação relativamente tranquilo, tá? Então, dá um aviso aqui. Ok. Ó, o Java não será instalado, pois já existe uma versão atualizada do seu programa. Caso queira instalar mesmo assim, por favor, remova o primeiro, não é o caso. E veja que a instalação anda facilmente, tá? Ele já vem aqui, continua a instalação. Ó, podemos visualizar os detalhes da instalação. E finalizado a instalação, pessoal, basta fechar. Ele vai gerar um atalho, tá, na área de trabalho de vocês, amarelo, chamado BibLivre, clica e aqui está o software. Ele abre no navegador, tá, pessoal? Mas nós não estamos online, tá? É possível colocar o BibLivre online? É, mas não é foco da nossa disciplina aqui, não trabalharemos nisto, tá? Nós estamos offline aqui. Então, iniciar como uma nova biblioteca é o nosso desejo. E está aqui já a tela do que é o BibLivre. Até posso tirar um pouco o zoom. Vocês vejam a tela maior, ó. Ele vem com uma senha admin. Então, ADMIN. Admin. Opa, não é esta senha. Deixa eu confirmar ela aqui. Então, aqui, pessoal, eu pausei o vídeo, tá? Estou continuando a mostrar para vocês. O usuário é admin, conforme está aqui na tela. E a senha default, ó, eu pesquisei, é abracadabra. Então, tá bem grande aqui na tela para que vocês possam anotar também. Então, digita o abracadabra aqui. Admin abracadabra, entrar. E vocês estarão entrando com a conta master, digamos assim. Os avisos que ele dá aqui, basta ler, fiquei muito tranquilo, são avisos de erro, mas não são erros. Você ainda não mudou a senha padrão de administrador, sim, é a primeira vez que nós estamos entrando. Você está há mais de 3 dias sem gerar uma cópia de segurança, um backup, sim, primeira vez que acessamos. E você precisa reindexar as bases de dados, primeira vez que acessamos, tá? Mas ele mesmo já indica para resolver esses problemas. Não é o caso agora, tá? Podem clicar aqui, vocês conseguem resolver essas questões. O que nós estamos propondo para essa atividade, né, é a de que vocês possam utilizar o sistema. É muito interessante utilizar o BibLivre, tá? Vocês podem ver aqui em cadastro de usuários, para ver o cadastro. Deixa eu só tirar isso daqui. Ó, então, a senha atual é abracadabra, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daí ele, pelo menos, não incomoda mais. Você está sem fazer o backup, vou gerar um backup completo de uma base que está vazia, é muito rápido, e vou reindexar as bases. Aqui, reindexar as bases, ó. Okay? Muito rápido também, porque a base está vazia. Então, agora ele tira as mensagens de erro, digamos assim, e eu posso vir aqui, eu posso cadastrar usuários. Então é bem legal, ó, vem aqui novo usuário, posso vir aqui cadastrar o Marcelo Voto, dizendo que ele é um funcionário, ou ele é um usuário. Não, ele é um funcionário. Situação, ativo. É possível escolher a foto, tá? Isso é muito bacana. Então nós podemos pegar uma imagem e preencher outros dados. Salvo. Ah, perdão, não botei o e-mail. Então boto aqui marcelo@gmail.com. Salvo. Está salvo. Eu ainda posso vir aqui, tá, pessoal, em empréstimos, reservas, ver o que esse usuário possui. Neste caso, ele não possui nada. Uma questão que é possível, eu posso ver as permissões deste usuário que eu criei. Porque o Marcelo que eu criei, ele é um usuário. Ele pode, daqui a pouco, retirar livros ou ele pode trabalhar na biblioteca. Então, eu procuro o Marcelo Voto aqui, achei, seleciono o usuário e agora eu posso criar um login e senha para ele.
porque eu disse que ele era um funcionário. Ó, e enquanto funcionário, ele pode acessar estas abas. Bacana, né? É um software que limita, tá, as ações dos funcionários. Eu posso ter aí um bibliotecário, um auxiliar de biblioteca. Não, ele é um leitor. Então, perfeito. Ele pode efetuar reserva para si mesmo? Sim ou não? E mesmo assim, o login e senha para que ele possa acessar o sistema. Fazer reservas, renovações e por aí vai. Tá? Retirar livros. Tá? Então, para que ele possa fazer isso. Então, é um software bem completo. Para o que nós queremos, no momento não importa, nós trabalhamos aqui ó, na catalogação, com as duas bases que nós temos estudados do MARC, a base bibliográfica e de autoridades. Eu posso clicar para abrir em uma nova guia, aqui do lado, e ele abriu a bibliográfica. Tá? Eu estou na base bibliográfica. Eu posso vir aqui na base bibliográfica em novo registro. E vejam, guris, a partir daqui eu estou catalogando no formato planilha. É possível catalogar no formato MARC direto? Não recomendo, mas vocês podem ver a planilha de catalogação aqui. Interessante, né? Usem, não tenham receio de usar, tá? Cataloguem. A minha recomendação é que vocês, com o BibLivre aberto, que vocês também abram o MARC da Library of Congress e tenham um entendimento das tags. Não se preocupem nesse momento tanto no como descrever, mas se preocupem no o que descrever do livro que vocês estão catalogando e além dos metadados específicos. O BibLivre trabalha com MARC 21. Tá? Então vocês conseguem vir aqui e fazer a catalogação dele para MARC. Tá? Vocês conseguem fazer essa catalogação gerando MARC. Uma forma de visualizar, vamos pegar um livro aqui. Então, deixa eu selecionar um livro. Aqui. Abrindo um livro. Melhor que seja em português, né? Vamos ver este daqui. Não, melhor este daqui. Esperar ele abrir. Tá aqui, ó. O livro da professora Vidotti, que ela é a coordenadora. Mas não, é melhor este daqui mesmo, da Vidotti, ó. Então, estamos com o livro aqui da professora Vidotti, ó. Tecnologia e conteúdos informacionais, tá? Então, este livro, opa, deixa eu trazer para cá essa tela e o livro aqui no canto, tá? O bacana é que nesse caso, como ele está no navegador, eu posso compartilhar e dividir a tela, tá? Então, vamos lá. Esse livro tem ISBN? Vamos ver, deve ter, né? Tem, ó. ISBN 85-7228-019-7. Ótimo. Fonte catalogadora. Podem colocar a biblioteca de vocês. Esse código ele é controlado pela Library of Congress para bibliotecas reais, tá? Então, por exemplo, olha a importância de conhecer o MARC. Eu posso vir aqui, MARC, lock, pesquisar 040, tag 040. Ele me indica aqui o formato. E eu posso vir aqui para ver o código de listas de organizações. O código que eu estou procurando ele vai estar aqui embaixo. Ó. Aqui. Ó. Então, digamos que eu quero ver no Brasil. O que eu tenho de códigos no Brasil de bibliotecas? Sim, as bibliotecas são cadastradas para utilizar o MARC. É obrigatório? Não é, mas se você fizer o cadastro, você está habilitado para interoperabilidade. Vai reconhecer os seus registros. Deixa eu ver se ele me permite fazer um levantamento só pelo Brasil. Permite. Gente, vai ser grande, né? A consulta vai demorar mesmo. Talvez eu devesse ter filtrado um pouco. Vamos botar aqui cidade, São Paulo. Vamos pegar tudo que nós temos em São Paulo. Acho que vai ser mais rápido. Ó, carregou. Então, veja todas as instituições. Temos 156 instituições cadastradas no MARC com seus códigos. Ó, a Universidade de São Paulo utiliza esse código. A Universidade de São Paulo, mas a Faculdade de Higiene e Saúde Pública
E por aí vai, ó, várias bibliotecas da Universidade de São Paulo, Faculdade Tancredo Neves e por aí vai. Bacana, né? É possível pesquisar a nossa instituição, a Unicesumar? Sim. Aqui, ó. Eu não preparei esse teste antes, mas podemos Unicesumar. Eu acho que assim já irá. Eu até deixei o Brasil, mas eu deixei o Brasil. Eu não sei como ele está cadastrado. Então, é mais fácil deixar aqui, aberto. E podemos colocar aqui Maringá. Pontífice. Centro de Ensino Superior de Maringá. Cesumar. Ó, nós não estamos cadastrados como Unicesumar, mas sim como Cesumar. Mas está aqui. Esse é o código da nossa biblioteca. Bacana, né, pessoal? Então vejam que quando vocês forem atuar numa biblioteca, ó, o Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais de Maringá, e por aí vai. Vejam, quando vocês forem trabalhar em uma instituição, em uma biblioteca, vocês podem procurar o código do MARC dela. Então, vamos usar o da Unicesumar mesmo. Então, o código aqui. A língua, o idioma da catalogação é português, eu vou usar só um POR. O livro que eu estou catalogando não é uma tradução. A classificação ele até me dá CDD 025.04, então é legal, dá para colocar 025.04. E aqui, as questões de entrada. Vamos para a parte descritiva primeiro, 245. Título principal, tecnologia e conteúdos informacionais. Tem subtítulo, abordagens teóricas e práticas. A indicação de responsabilidade está aqui em cima, professora Silvana. Eu acho que ele vai me permitir dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Fantástico. Exatamente como consta, ó, coordenadora. Entre parênteses mesmo, porque isso daqui não é um ponto de acesso. Isso daqui é uma descrição. Então, é indicação de responsabilidade. Perfeito. Qual o meio? Não preciso indicar. Número, parte, seção? Não. Ele tem edição? Não. Este livro não tem edição. Então, deixa em branco. Local de publicação. A editora é a Polis. O local é São Paulo. Então, local de publicação, São Paulo. Editora Polis. Data de publicação, 2004. Descrição física, pessoal. Este livro, ele tem numerado. Vamos aqui embaixo ver. 187 páginas, então. 187 T ponto. Ele é ilustrado. O ilustrado aqui pode ser tabelas, tá? Não precisa ser colorido, mas sim, ó, tem aqui. Ó, até cita aqui o MARC. Então, ilustrado. E digamos que seja um livro físico, ele tem 21 centímetros de altura, digamos, tá? Não tem série? Até vamos confirmar se ele tem série. Mas a princípio não. Tem, ó. Coleção palavra-chave número 15, ó. Então, coleção palavra-chave. Vamos escrever aqui, palavra-chave. E o número é o 15. V.15. Bacana, né? Notas. Não temos nada para inserir. E o assunto. Então, um assunto aqui tópico, né? Para fazer a indexação de assuntos seria o 650. E um assunto aqui pode ser ciência da informação. Mas eu quero repetir. Pode vir aqui em repetir e botar um outro assunto tópico. Biblioteconomia. Interessante, né? Feito isto, pessoal, estabeleceremos os pontos de acesso. Então, vou ampliar aqui para que a gente possa ver. O que nós temos de ponto de acesso nesse livro? Temos a professora Vidotti, professora Silvana Vidotti. Só que ela não é a autora, ela é a coordenadora do livro. Esse livro tem vários autores, então logo ela não é a entrada principal do livro, ela não irá no campo 100, ela irá lá no campo 700, porque ela é uma entrada secundária. Basta vir aqui, sobrenome ou prenome, e digitar. Silvana, vírgula. O Biblivre,
ele buscaria na base de autoridades, mas não buscará porque não tem a Silvana. Ele permite, pessoal, que esse ponto de acesso seja só descrito, tá? Então eu posso pôr Silvana apb.gregório. Outra forma de fazer esse trabalho seria: a Silvana é de que país? Brasil. Abre o catálogo da Biblioteca Nacional do Brasil. Autoridades, porque eu não vou pesquisar um livro, eu vou pesquisar uma pessoa. Vamos ver se nesse formato vai aparecer. Eu acho que não. Ah, veio. E ó, tá indicando o nome controlado dela, ó, em marca é autoridade. O nome preferido é Silvana Aparecida Borsetti Gregório, daí o vidote vírgula, né? Então, esse é o nome preferido. O que eu faço no Biblivre? Venho aqui no Biblivre, em catalogação autoridades, tá? Aqui é o bibliográfico, venho em autoridades, boto um novo registro de autoridade. Tipo de autoridade, uma pessoa. E tá aqui. Qual é o nome preferido? Este daqui. Tem uma outra forma como ela é conhecida? Tem, ó, campo 400. Copia e cola no 400. Qual é a fonte? Biblioteca Nacional do Brasil. E salvo. A partir de agora, quando eu colocar... Ah, e aqui estava a Silvana, né? Quando eu botar... Não esse, né? Um vidote... Ah, ele faz a recuperação. Ah, então, ele vai anexar, digamos assim. Deixa eu pegar. O campo 700, ele não chega a fazer a busca direta, mas... Ó, coloco, ele vai anexar com a minha base de autoridades. No caso do campo 100... Aqui, ele até faz a busca, ó, para indicar. Tá? Não posso deixar no 100 e no 700 ao mesmo tempo, tá? E nesse caso, a Silvana, ela é a coordenadora, então ela vai lá no 700. Tá? Relação com documento. Coordenação. Que é a relação dela. Feito isso, pessoal, subo e eu posso salvar o registro. Antes de salvar, ó, posso ver ele em marque, ó. Bonitinho que ficou. Salvo. E está habilitado agora para que eu cadastre exemplares. Então, o exemplar. Qual é a classificação do exemplar? Onde que ele fica? Dados do exemplar. Isso, o Biblivre é muito completo. Muito, muito completo. Certo, pessoal? Essa é a dinâmica que eu estou propondo a vocês e pude mostrar para vocês como instalar um excelente software gratuito. Tá? Dá para fazer isso em casa, dá para fazer isso numa biblioteca que talvez não tenha um investimento para um software proprietário. Dá para colocar ele online? Dá, não é algo tão simples, né? Foge do escopo da biblioteconomia em si, mas é possível sim, tá? Mas o principal é que vocês saibam que vocês podem instalar em casa ou localmente na biblioteca e fazer a gerência da catalogação e da circulação. Até acabei não mostrando, mas a partir do momento que o livro está catalogado, eu posso vir aqui em circulação, empréstimos e devoluções. Tá? E eu vou dizer que eu vou emprestar um exemplar. Óbvio, ele vai pedir o exemplar, eu não cadastrei nenhum, né? Mas o leitor eu já teria, eu tenho o Marcelo aqui, ó. Usuário 1, Marcelo. Exemplar eu não tenho. Ó, ele não vai achar porque eu não cadastrei o exemplar do livro. Até cabe, talvez a gente fazer uma... Ó, posso abrir registro. Vamos editar aqui o... Aqui eu estou na autoridade. Vamos abrir o bibliográfico aqui. Vamos cadastrar um exemplar para que vocês possam ver o empréstimo. Aqui. Exemplares. Deixa eu cadastrar aqui um exemplar. Classificação 025, tá? Não. Também não. Vamos ver se ele já me permite salvar. Já permitiu. Salvou como exemplar número 1, porque era o número 1, né? Venho aqui, eu tenho o Marcelo. Quero pesquisar um exemplar. Tá aqui o exemplar. Então, tem o usuário, tem o exemplar, eu posso pôr emprestar. E tá emprestado para o Marcelo. Legal, né? Já está emprestado. Posso imprimir um recibo? Tá aqui o recibo. De que está o livro. Foi emprestado no dia 17, está para ser devolvido dia 19.
Ah, daqui a um ano eu tenho que... Isso é bacana. O BibLivre você precisa configurar. Então você vem aqui em administração, configurações, tá? E você vai personalizar os empréstimos, tá? Os prazos, não é algo... Ó, até mesmo as imagens iniciais, ó. Os dias que a biblioteca fica aberta. Ó, os resultados por página, limite de resultados. Os empréstimos. E ele vai indo. Então... Tenham essa ciência, tá, pessoal? Não tem que configurar tudo isso, tá? Mas o nosso foco aqui é parte da catalogação. Certo, pessoal? Uma ótima atividade. Qualquer dúvida que vocês tenham, tem área de tutoria, enviem as dúvidas e nós ficamos à disposição. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau, pessoal.